Amém, irmãos, bom dia. Vamos compartilhar um pouco do alimento diário, da leitura de hoje, dia quinta-feira, da terceira semana deste volume do alimento diário, plano da salvação divina. E nos dias anteriores, a palavra compartilhada a respeito do livro de Jó, de como Deus descreve o ser humano, a essência da humanidade de Jó. E isso é muito forte, porque a experiência de Jó, quando ele perdeu tudo que tinha, quando Deus permitiu que o inimigo tocasse em tudo que ele tinha, inclusive no seu ser físico, Jó passou a demonstrar qual era a sua verdadeira essência, humana, nos muitos argumentos, nos muitos questionamentos. E chega um momento que Deus, ele descreve a natureza humana de Jó, A alma de Jó, a vida da alma de Jó. Deus foi muito claro com ele quando o descreveu o seu comportamento, a sua personalidade, podemos dizer assim, a sua alma, como esses dois animais, que nós ouvimos ontem, o behemoth, que é o hipopótamo, e hoje, mais especificamente, falando sobre o Leviatã, que é o crocodilo. E o crocodilo, a sua descrição, ela é terrível, A leitura de hoje fala com detalhes, É um animal arrogante, possui muita força, o seu físico é muito resistente. Então, isso mostra a natureza humana, do que um ser humano é capaz, do que nós somos capazes no nosso dia a dia, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, com as pessoas que estão ao nosso redor. Nesses momentos nós mostramos essa natureza. E Deus foi tão claro com Jó, mostrando a ele quem ele era, e em determinado momento Jó foi iluminado. Jó foi iluminado e ele entendeu que a única saída para ele era o arrependimento. E eu gostaria de ler um trecho do alimento diário de hoje que diz assim: depois das palavras de Deus, no capítulo 42 do livro de Jó, é a vez de Jó falar. E ele diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito: eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então a experiência de Jó nesse momento, após Deus ter iluminado ele quanto a tudo que ele era, toda a sua essência, todo o seu comportamento, toda a sua personalidade, Jó, ele enxergou. Assim, eu falei de coisa que eu não sabia, eu não conhecia Deus. Quando Deus me mostrou quem eu sou, agora os meus olhos estão vendo a Deus e o meu caminho é o arrependimento. Então é maravilhoso a experiência de Jó, que ela mostra para nós quem nós somos, quais as nossas dificuldades, mas também a experiência de Jó nos mostra que nós temos um caminho. O nosso caminho é se arrepender, é buscar o Senhor, que a nossa vida é uma vida de salvação contínua. Não apenas quando no princípio cremos, mas dia a dia nós precisamos ser salvos, e buscar a salvação completa da nossa alma. Um dia o Senhor nos redimiu, nos lavou dos pecados, nos livrou da perdição eterna. Mas nós temos algo ainda em nossa alma que precisa ser tratado, E isso responde a muitas situações que nós vivemos às vezes na nossa vida. Nós temos dificuldades e às vezes nos perguntamos: por que eu tenho essa reação? Por que eu tenho essa postura? Por que eu tenho essa atitude? Eu sou lavado, eu sou salvo, eu sou filho de Deus. Por que eu ajo dessa maneira? Então a resposta está no livro de Jó, Esses dois animais,
representam a essência da vida da alma que está em nós. E ela é caída, é independente de Deus, e ela precisa ser tratada dia após dia. Para isso, o Senhor Jesus, né, a morte na cruz do Senhor, não foi apenas para nos redimir, para nos dar vida, para nos lavar dos pecados, mas foi também para tratar com a nossa vida da alma. Então, a experiência, né, de tomar a cruz dia a dia, o Senhor Jesus já havia citado, né, aquele que quer seguir após ele, né, que tome a sua cruz e o siga, né, negue a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. Então, maravilhosa experiência de hoje na leitura, encorajo todos vocês a lerem com atenção na presença do Senhor, com certeza vai ser de grande ajuda, de grande encorajamento para todos. Amém? Que vocês tenham uma boa quinta-feira, sejam guardados na presença do Senhor. Amém.